cada dia. Amém. Veja, se coloque nos seus pés, chegou a hora melhor à noite, onde Deus tem algo para falar comigo e com você. Glória a Deus. Aleluia. Receba o pastor com uma salva de palmas. Paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Sinto honrado nesta noite. Todas as vezes que o Senhor nos concede a oportunidade de ministrar a palavra, é um motivo de honra, né? Que o Senhor nos concede dessa grande responsabilidade. Eu me sinto feliz também de estar retornando essa casa de oração, o pastor Marcos, sua família, também o amado pastor que está aqui nessa noite, que Deus abençoe sua vida, e a todos os irmãos, em nome de Jesus. Também está aqui a minha esposa, que Deus a honre e abençoe em nome de Jesus. Igreja, abre a palavra do Senhor, glória a Deus, no Salmo de número 137. Louvado seja o nome de Jesus. Salmo de número 137, versículo de número 1. Todos abram a palavra do Senhor. Todos encontraram? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Vamos ler o versículo primeiro. Diz assim: junto aos rios da Babilônia nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela penduramos as nossas harpas, porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram e os alegrássemos, dizendo: cantai-vos um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra, a tua destreza. Apegue-se-me a língua ao paladar, se não lembrar de ti, se não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom no dia de Jerusalém, porque diziam: arrasai-a, arrasai-a, até os seus alicerces. Ah, filha da Babilônia, que vai ser assolada. Feliz aquele que te retribuir consoante conforme nos fizestes a nós. Feliz aquele que pegar os teus filhos e o der com eles nas pedras. Amém? Feche os seus olhos. Senhor Jesus, obrigado, meu Deus, mais uma vez por essa oportunidade, por retornar nesta casa de oração, por rever os nossos irmãos. Peço que o Senhor, através da sua palavra nesta noite, possa nos edificar, nos consolar, possa exortar o teu povo, Senhor, e nos fortalecer. Que a tua palavra, Senhor Deus, verdadeiramente encontre-se em um lugar dentro do nosso coração, para que essa semente, Senhor, venha frutificar. É o que eu peço a ti em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode se assentar, a igreja, dando glória em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Sabemos que é uma terça-feira sempre é um dia agitado, né? Que é o início da semana. Muitas vezes nosso corpo, nossa carne está um pouco cansado, mas eu vou ser breve na palavra. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, talvez você, não sei se você já estudou, se você já leu, ou talvez você já ouviu falar a respeito do Salmo 137. Esse salmo, ele relata a história de um povo que havia sido levado ao cativo pelos babilônios. E ali, segundo as profecias de Daniel, eles passam 70 anos dentro daquela terra estrangeira. Um povo que perdeu suas casas, seus bens, um povo que viveu extremamente como escravos em lugares a qual eles não poderiam mais adorar o nome do Senhor como eles gostariam, e a oportunidade que eles tinham de estar buscando ao Senhor. Então, quando nós olhamos para este salmo, você vê que ele é um salmo meio triste, né? É um salmo de lamento, mas este salmo, ele traz algumas pérolas para as nossas vidas, que eu quero aplicar aqui de uma forma prática aos nossos corações, porque talvez a nossa vida também, ela se encontre em algumas situações que são bombardeadas constantemente por aquilo que nós vamos falar a respeito do Salmo 137. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos no versículo 1 que a Bíblia diz assim, que junto aos rios da Babilônia
nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Este salmo é um salmo de lembrança. É um salmo que estava trazendo na mente deles uma má recordação, porque era uma lembrança de sofrimento, era uma lembrança de angústia, era uma lembrança de dias que não eram muito felizes para eles, ao ponto que a palavra de Deus diz que pediam a eles para que eles entoassem um cântico ao Senhor, e eles não tinham motivação de estar adorando a Deus naquele lugar. Quando nós olhamos para este texto, nós começamos a entender algumas coisas sobre a nossa vida, sobre algumas coisas que também podem causar tristeza para o nosso coração. E a primeira coisa que pode causar isso em nós são os pensamentos que vêm assaltando a nossa cabeça e a nossa mente. Por causa do quê? Por causa do passado, de coisas que nos aconteceram. Há muitas pessoas que estão deixando de viver a vida presente porque estão presas ainda ao passado, sendo que o passado, como já diz, já passou, ficou para trás, e tudo se fez novo, diz a palavra de Deus. Mas o passado, ele tem o poder de neutralizar o nosso futuro. O passado tem o poder de alterar o nosso presente. Por quê? Porque começamos a viver de uma forma que não sentimos a alegria, não sentimos o prazer. Há muitas pessoas que você olha para ela, você diz assim, mas por que você está assim? E na verdade, no seu dia a dia ela tem tudo, ela tem uma boa casa, tem uma boa família, tem um bom esposo, esposa, tem filhos, não é? Que estão ali convivendo tudo em harmonia, mas essa pessoa não consegue sentir o quê? A alegria dentro do coração. Porque essa pessoa, ela começa a viver um regresso. Essa pessoa começa sempre a estar olhando para trás. Essa pessoa sempre começa a ressentir a dor do coração. Ela começa a ressentir o sofrimento de tudo aquilo que aconteceu. Muitas pessoas, irmãos, elas também deixam de viver o ministério presente, porque estão vivendo o passado de tudo aquilo que sofreram e que padeceram. Eu conheço uma pessoa que um dia eu perguntei para ele assim: você também vai ser pastor igual seu pai é pastor? Ele disse para mim assim: Deus me livre. O tanto de sofrimento que eu vi o meu pai passar, eu não quero isso para minha vida. Aquele jovem, mesmo tendo o quê? Uma chamada de Deus, mesmo tendo sobre ele o que? Um propósito do Senhor, ele estava se apegando sobre aquilo que estava como recordação, como visão, sobre tudo aquilo que havia acontecido com seu pai. Irmãos, preste atenção em algo que eu quero dizer. Aonde nós colocamos a nossa atenção e o nosso foco, é aquilo que vai começar a nortear a nossa vida. Você pode estar aqui, irmãos, tendo todas as oportunidades que você tem, mas enquanto você não vencer e muitas vezes se perdoar a si mesmo de algumas coisas da sua vida, você não vai ter forças para caminhar para frente. E a palavra de Deus relata exatamente isso. Esses homens, o tempo do cativeiro havia passado, mas as lembranças ainda da dor, do sofrimento e da angústia ainda estava presente na mente daqueles homens que deveriam estar glorificando e adorando o nome do Senhor. Quando nós olhamos para a palavra, irmãos, nós vemos algumas coisas que nos chamam a atenção. A primeira, que neste salmo fala sobre o que trazia a lembrança na vida destes homens. Ou seja, o que eles sonhavam? O que estava trazendo como sonho dentro do coração deles? Porque quando nós olhamos para o texto, diz que eles lembravam da onde? De Sião. Lembrávamos de Sião. Então é algo que está na onde? No passado. Porque diz que enquanto estavam na Babilônia, eles se assentavam perante os rios da Babilônia e choravam e se lembravam de onde? De Sião. Ou seja, para eles era o que, gente? Era um sonho retornar às suas origens. Mas eles muito bem sabiam o que havia colocado eles naquelas condições havia sido a desobediência à palavra de Deus.
Se eles estavam vivendo um tempo ruim, não foi porque Deus quis que aquilo acontecesse. Foi porque eles ignoraram as palavras de Deus. É porque muitas vezes eles ignoraram um profeta chorão como Jeremias, que anunciava para que eles se arrependessem e se convertessem verdadeiramente ao Senhor, para que eles não viessem viver algo ruim nas suas vidas. Então eu entendo que muitas coisas que começam a nos acontecer está sendo o resultado daquilo que nós estamos plantando todos os dias. Está sendo o resultado de algo que estamos fazendo. E Deus constantemente está nos alertando. Se arrependa, se converta, deixe esse mau caminho, deixe de pensar dessa forma, abandone essas lembranças e esses pensamentos negativos. Deixe tudo isso para trás, porque a palavra de Deus nos diz: se o Senhor nos perdoou, se o Senhor nos curou, se Ele lançou os nossos pecados no mar do esquecimento, então eles não devem mais fazer parte da sua vida e nem da sua história. Deus, Ele queria escrever uma nova história, mas esses homens estavam praticando a lembrança do passado, e estavam lembrando dos seus sofrimentos. Diga para essa pessoa que está do seu lado: você precisa deixar isso. Diga, porque o seu passado ele só causa tristeza e ressentimento. Então você precisa começar a fazer o que, igreja? A olhar para Jesus. A Bíblia diz: olhai para o autor e consumador da sua fé. Jesus Cristo é onde deve estar o seu foco e o seu propósito. Enquanto você ficar olhando para os lados, enquanto você ficar olhando para trás, você vai perder o norte daquilo que o Senhor está determinando na sua vida. Deus está dizendo: há muitas coisas que Ele quer fazer na sua vida, há muitas coisas que Ele quer liberar sobre a sua vida, mas é necessário você hoje ter uma postura diferente, meu irmão. O teu passado só é importante para lembrar de onde o Senhor te tirou. O teu passado só é importante para que você valorize as coisas que outrora você não valorizou. O teu passado é importante porque faz entender tudo aquilo que o propósito de Deus na sua vida. Porque quando você olhar para trás e dizer: verdadeiramente Deus é comigo, olha onde o Senhor me colocou, olha onde o Senhor me estabeleceu, olha onde Deus firmou os meus passos, é neste momento que você deve olhar para trás para glorificar e engrandecer o nome de Jesus Cristo. Mas esses homens estavam lembrando e chorando, estavam ressentindo a mágoa e os sentimentos do coração. Então, se eu fosse fazer uma pergunta aqui hoje, eu poderia perguntar para você: com o que você está sonhando? O que traz o sonho dentro do seu coração? Eles lembravam de Sião, eles desejavam voltar para a sua terra natal. Mas qual é o sonho que está no seu coração e que você tem medo de fracassar? O medo de fracassar neutraliza aquilo que você tem a buscar. Hoje Deus está chamando você para tomar ousadia, intrepidez, coragem. É necessário você tomar uma atitude. É necessário você entender, como diz a palavra de Deus, Deus dizendo a Josué: olha, o meu servo Moisés, ele é morto. Em outras palavras, estava dizendo: aquilo que Moisés tinha determinado e a fazer, já foi. Agora, Josué, se coloca de pé, porque eu vou ser contigo. Assim como fui com meu servo Moisés, assim também serei na sua vida. Os teus inimigos não vão conseguir subsistir diante de você, mas simplesmente permaneça no quê? Na minha palavra. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda. Tenha bom ânimo, esforça-te, Josué. Aleluia! Deus é contigo. O passado, a glória do passado, meu irmão, passou. Tente viver algo novo de Deus na sua vida hoje, porque é isso que Jesus quer fazer. A segunda pergunta que poderíamos fazer aqui é: porque o que faz você chorar?
Porque quando eu olho para o salmista, ele chorava porque estava vivendo em um território estrangeiro, na Babilônia. Ele chorava porque ele via o seu povo sofrendo, angustiado. Ele chorava porque ele lembrava das crianças que eram mortas, das mulheres que eram mortas, pelos muros, a cidade sendo destruída, o templo sendo destruído, e por isso causava tristeza no coração deles. E essa era a razão porque eles estavam chorando. O sofrimento estava fazendo eles chorar. Eu quero perguntar: o que faz você chorar? O que está gerando as lágrimas nos seus olhos? Porque a palavra de Deus diz que eles sentavam e choravam. Isso representa que havia falta de esperança. Isso representa que eles olhavam para a situação e eles não tinham e não enxergavam a saída para os problemas que eles estavam vivenciando. Mas mal sabiam eles e esqueceram-se de uma profecia que, através do servo de Deus, que anunciava: olha, vocês podem ir em terras estrangeiras. Mas a Bíblia diz em 2 Crônicas 7,14, dizendo: se o meu povo que se chama pelo meu nome, ele se humilhar, se arrepender, se converter e buscar a minha face, então ouvirei das suas orações, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A profecia que o pastor Marcos leu aqui era essa: vocês podem ter se espalhado pelo norte, sul, leste, oeste, mas eu os farei congregar novamente no mesmo lugar. Vocês estabelecerão o templo de adoração e o nome do Senhor vai ser glorificado. O que eles haviam esquecido é que a promessa de Deus, ela não ia falhar. O que eles haviam esquecido é que a palavra de Deus iria permanecer firme. Mas eles deixaram de crer. Eu quero trazer aqui a você hoje que a palavra de Deus na sua vida ainda permanece. Eu quero dizer para você aqui hoje que as lágrimas que você derrama estão se derramando por aquilo que você sente, mas você tem que andar por aquilo que você crê. É pela fé, é confiando naquilo que o Senhor estabeleceu na sua vida. Era o que Deus estava dizendo: o sofrimento vem, a dor vem, mas vai passar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria do Senhor, ela vai permanecer na minha, na sua vida, diz o Senhor. Entenda isso, igreja. Eles se aceitavam e choravam. Eles não tinham reação. A fé e a esperança do coração deles haviam desfalecido. E a palavra de Deus diz assim, no versículo 2: nos salgueiros que há no meio dela penduramos a nossa harpa, porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção. Diga assim comigo: canção. E os que nos destruíram, que nos alegrássemos, dizendo: cantai-vos um novo cântico de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estrangeira? Aqui, irmãos, traz um relato da terceira pergunta que eu quero fazer a vocês. Sobre o que você canta? Primeiro é o com o que você sonha. Segundo, pelo que você chora. E o terceiro, sobre o que você canta. Porque se olhássemos para o texto do Antigo Testamento, um relato que está acontecendo aqui, esses homens estavam dizendo assim: nós não temos motivos para cantar. Nós penduramos as nossas harpas, ou seja, o nosso instrumento, traduzindo para vocês, nosso violão, a nossa bateria, a nossa guitarra, está parada, está guardada dentro do quarto. Eu não tenho motivos para estar cantando. Eu não tenho motivos para alegrar as pessoas que estão à minha volta. Eu não tenho motivo para entoar um cântico ao Senhor, porque eu estou numa terra estrangeira. Esses homens, eles estão nos trazendo a identificação de adoração de pessoas que só adoram quando as coisas estão indo bem. Esses homens só estão nos demonstrando de pessoas que adoram só quando a conta bancária está cheia.
É só quando não está faltando comida na sua casa. É só quando os seus filhos estão bem. Esses homens estão demonstrando que eles só cantam quando todas as coisas estão do jeito que ele gosta. Mas quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo homens que estavam na prisão, estavam sendo chicoteados, estavam num cárcere privado, mas ainda assim eles louvavam e engrandeciam o nome do Senhor Deus. Eu olho para a palavra de Deus, eu vejo homens que diante de um cenário de destruição e guerra, como o reinado de Josafá, mesmo diante de ameaças, mesmo diante de um cerco, eles dobravam os joelhos e cantavam e adoravam o nome do Senhor. Meu irmão, minha irmã, hoje Deus está dizendo que você não deve ser um adorador que depende das circunstâncias, se estão boas ou ruins. A Bíblia diz que o verdadeiro adorador é aquele que adora em espírito e em verdade, é aquele que adora em todo tempo, é aquele que glorifica a Deus, mesmo se as coisas estão boas ou se estão ruins, se estão doentes ou se estão curados. A vontade deles é grande e está glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo. Quem é você? Talvez você chegou aqui querendo dizer: eu pendurei minha harpa, ou seja, você quis esconder o seu ministério, o seu chamado, dizendo: não vou fazer mais aquilo que eu sou chamado a fazer. Eu não quero mais pregar, eu não quero mais cantar, eu não quero mais evangelizar, eu não quero mais fazer aquilo que eu fui chamado a fazer. Por quê? Porque você está entristecido, você está ferido. Mas Jesus Cristo é aquele que te cura nesta noite. Jesus Cristo é aquele que sara as feridas da tua alma. Jesus Cristo está dizendo: eu vou te restaurar, diz o Senhor. É Deus falando no seu coração. Haverá restauração nesta noite. Haverá restauração. Há muitos irmãos e irmãs que estão deixando de lado aquilo que foram chamados a fazer. Mas Ele está dizendo que a caminhada ainda é longa. O percurso ainda há muitas coisas a fazer. Ou talvez você esteja como Elias dentro da caverna. Está ali isolado, escondido, dizendo: eu não quero ver ninguém, eu não quero ter contato com ninguém, eu não quero me aproximar de ninguém. Mas Deus está dizendo: aí não é o teu lugar. Deus está dizendo: que vai daqui, Elias, aqui não é o teu lugar. Você não foi chamado para ficar escondido, você não foi chamado para viver na caverna. Elias, vai fazer a minha vontade, porque longa é a tua caminhada. Aleluia. Diga para essa pessoa: não é tempo de parar. Tudo coopera para que nós venhamos parar, mas não é tempo de parar. É tempo de firmar os nossos pés. É tempo de dizer: Senhor, o Senhor sabe das minhas lutas. É tempo de você dizer: Senhor, o Senhor sabe o que está causando e roubando a esperança do meu coração. Você tem que abrir o coração para Deus e dizer: Senhor, o Senhor sabe aquilo que está roubando a chama de dentro da minha alma. Mas Deus, isso não é o que eu quero para mim. Você tem que dizer: Deus, eu quero cumprir o teu chamado, eu quero cumprir o teu propósito, mas da forma que eu estou não consigo. Você tem que ser sincero com Deus. Porque na hora que você abrir o seu coração ao Senhor, na hora que você se curvar diante dele, a Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito o Senhor não vai desprezar. Deus vai ouvir a tua oração, meu irmão. O seu coração vai ser reacendido pela chama do Espírito Santo. O fogo dele vai queimar novamente dentro do seu coração. E você que não tinha força para orar, vai começar a orar. Você que não tinha força para buscar na palavra, você vai começar a ter força para buscar na palavra. Por quê? Porque você se tornou sincero diante de Deus. E você disse: Deus, eu não quero parar. Diga para essa pessoa: aquilo que você quer hoje não significa o que você vai desejar amanhã. Porque há muitas pessoas que são conduzidas pelo momento. Aqueles homens, pastor Marcos, eles penduraram as suas harpas porque estavam vivendo um tempo ruim.
e dizendo: nós não vamos cantar ao Senhor, porque estamos em condições desfavoráveis. Mas o cativeiro cessou. O tempo de angústia passou. E aqueles que outrora estavam ali dizendo: não vamos lá adorar mais ao Senhor, eles tornaram o seu coração a buscar a presença de Deus. Aleluia. Então nunca defina o teu futuro pelo tempo que você vive hoje. Nunca tome decisões daquilo que você quer definir para a sua vida estando debaixo de tribulação. Porque no debaixo de tribulação não é tempo de decisão se vai parar ou se vai continuar. No tempo de tribulação é esperar pela presença de Deus na sua vida. É se aquietar e saber que Ele é Deus. É permanecer diante dele e dizer: Senhor, eu estou aqui firmado na Tua palavra. Eu estou aguardando a Tua resposta, Jesus. Sobre o que você canta? O que motiva a tua adoração? Hoje Deus estava dizendo assim para nós diante da palavra: mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estrangeira? Olha a mente deles como estavam. Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra, a tua destreza. Apegue-se a língua ao paladar, se não me lembrar de ti. Se não preferir Jerusalém a minha maior alegria. Aí o versículo 7 diz assim: lembra-te, Senhor. O único momento que eles lembraram de Deus aqui neste salmo foi por pedir vingança. Os corações deles estavam tão contaminados pelo sofrimento que o único momento que eles clamam a Deus, dizendo: lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom, ou seja, eles clamaram por vingança. O coração deles estavam cheios de ira e raiva e ódio, ao ponto que no versículo de número 9 diz assim: felizes são aqueles que pegar os seus filhos e os lançar na pedra. Em outra palavra, da mesma forma que você fez com os meus filhos, que os seus filhos também paguem. Em outras palavras, é olho por olho, dente por dente. Era um povo que estava angustiado profundamente. Mas eu tenho algo a dizer: que essas pessoas não tinham um Espírito Santo permanente dentro deles. Nós entendemos, irmãos, que o sentimento de angústia, o sentimento de uma falta do perdão, é um dos maiores bloqueadores espirituais na vida de um irmão e de uma irmã. Se não falar o maior bloqueador da vida espiritual de um crente, é o sentimento da mágoa. Jesus, eu já me perguntei muitas e muitas vezes, eu consegui entender. Porque todas as vezes que Jesus falava de oração, ele falava a respeito do perdão. Você pode pesquisar na sua Bíblia. Você vai ver que constantemente, quando Jesus falava a respeito da oração, ele introduzia o perdão em seguida. Ele falava da oração, ele introduzia o perdão em seguida. Porque o perdão é o que abre as janelas dos céus. Mas a mágoa, ela neutraliza os céus na sua vida. Hoje Deus está dizendo: perdoa. Libera do coração hoje. Tira o ressentimento do coração. Tira a mágoa da sua alma. Deixa Jesus curar essas feridas aí. Você não pode mais viver bloqueado. Mas foi meu pai, mas foi minha mãe, foi o meu irmão, foi o pastor. Perdoa, disse Jesus. Hoje Deus está dizendo aqui, falando com alguém. Nem está no esboço isso. Deus está falando: perdoa. Perdoa. Haverá uma liberação grande na sua vida espiritualmente. As portas vão se abrir. Há muitas coisas presas por falta da liberação do perdão. Ela bloqueou a sua vida. Se hoje você obedecer a palavra de Deus,
Libera o seu coração a perdoar. Irmãos, você vai ser curado pelo Senhor hoje. E a sua história começa a mudar a partir de hoje. Porque tudo isso que estava dominando os pensamentos deles, o que estava fazendo eles sonharem, deixarem de sonhar, e o que estava provocando o choro deles, era o sentimento da mágoa dentro dos seus corações. Entenda que quando você está guardando a mágoa do coração, você não consegue orar bem. Disse Jesus que as suas orações não são ouvidas. Quando você está magoado com seu irmão, com uma pessoa, seu próximo, a Bíblia diz que você também não consegue adorar. Porque ele diz, antes de adorar, você tem que fazer a reconciliação. Se você está em contenda, em mágoa dentro do seu casamento, a Bíblia diz também que as suas orações também são bloqueadas pelo Senhor. Ou seja, a mágoa é o maior bloqueador da fonte espiritual da nossa vida. E o diabo sabe disso. É por isso que você muitas vezes é ferido. Por isso que muitas vezes você ouve palavras que vem tentando ferir a tua alma. Porque o diabo diz, eu preciso neutralizar essa pessoa. E qual é o método? O sentimento da mágoa. Mas como o diabo poderá neutralizar alguém se o coração dele é curado? Como que o diabo poderá neutralizar alguém se a alma dele é livre? Se o coração dele é pronto a perdoar? Se o coração dele é pronto a corresponder com a presença do Espírito Santo? Porque quando a mágoa vir, querer descer no coração, o Espírito Santo está dizendo, filho, libera hoje. Não leva para casa. Deixa tudo aqui hoje. Perdoa. Hoje Jesus está dizendo, perdoa. Libera o coração hoje. Mas já faz muitos anos, pastor, não importa. Jesus está dizendo, perdoa hoje. Porque é isso que está neutralizando a sua vida. Jesus quer te curar aqui nesta noite. Glória a Deus, aleluia. Vamos te colocar de pé, igreja. Glória a Deus. Você precisa voltar a sonhar. Cadê os projetos que estavam no papel? Você lembra quando você começava a projetar? O ministério, o chamado, o que seria assim? Eu falo isso porque é o que eu penso. Talvez na sua casa, na sua família, sonhos que tinham com os filhos, das conquistas da sua vida, onde que eles estão? Perdeu a esperança? Chora escondido, por quê? Porque a solidão no coração, tristeza, é porque você está alimentando algo que não deve ser alimentado. E isso está roubando a tua adoração. Hoje é noite de você pedir, Jesus, muda minha mente hoje. Me desbloqueia, Jesus. Fale com Deus agora no seu coração. Se essa palavra veio ao teu encontro, diga para Jesus, Jesus, essa palavra falou no meu coração. E eu sou um cara que é um perfil que me identifiquei. Que eu preciso voltar a sonhar. Eu preciso parar de alimentar aquilo que me causa tristeza na minha alma, que me faz chorar. E eu preciso cantar ao Senhor, está roubando a minha alegria. Fale com o Espírito Santo hoje. Espírito Santo de Deus, meu Senhor, a Tua palavra foi ministrada aos corações. Senhor, talvez eu não soube, Senhor, como transmitir aquilo que o Senhor tinha a fazer. Mas eu creio que a obra ainda será continuada pela Tua presença, Jesus. Pela semente que o Senhor lança hoje nesse coração. Eu peço que o Senhor venha falar mais profundamente, mais daquilo que eu consiga, Senhor, alcançar.
Que a sua presença penetre dentro de cada um nesta noite. Jesus, que eles possam ser reavivados pelo Senhor. Que a sua presença, Senhor, possa incendiar novamente o coração deles. Pai, que haja, Senhor, uma esperança, Senhor, dentro da alma deles hoje, meu Pai. Que eles sejam renovados pela presença do Senhor hoje. Jesus, que eles tornem a sonhar. Que eles retomem, Senhor, ao propósito eterno que o Senhor tem colocado no coração deles, Pai. Para dar continuidade ao chamado, ao propósito. Para que aqueles que têm deixado, Senhor, os projetos de lado, têm pendurado, Senhor, dizendo que não iremos mais tocar nesse assunto, Jesus, que o Senhor traga a luz nesta noite, Pai. Que o Senhor venha trazer na memória novamente dessa pessoa, em nome de Jesus. Muda, Senhor Deus, os pensamentos. Tira, Senhor, essa angústia, meu Pai, que é alimentada, que faz essa pessoa ficar pensando em vingança, em ódio, em mágoa, Senhor. Meu Deus, libera o coração deles hoje, para que haja um perdão, Senhor. Para que eles sejam livres, Pai, pelo poder do nome de Jesus. Meu Deus, quebra as algemas, meu Pai, que prendem esses corações. Libera, Senhor, essas algemas espirituais, em nome de Jesus Cristo. Que todo espírito que provoca essa mágoa, que alimenta essa mágoa dentro do coração, que alimenta esse pensamento, que dispara os gatilhos na mente dessa pessoa, Jesus, eu repreendo hoje em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, esses sentimentos que desapareçam pelo poder do sangue de Jesus. Senhor, que seja destruído toda a fortaleza nos pensamentos dessa pessoa agora, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, eu determino que eles sejam livres, Pai, pelo Teu poder. Jesus, que o Seu nome, meu Pai, venha ser glorificado na vida de cada um aqui nesta noite. Meu Deus, e que sejam eles fortalecidos pela presença do Teu Santo Espírito. Jesus, eu Te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor tem feito aqui hoje, no nome de Jesus Cristo. Vamos aplaudir bem forte o nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus.